Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu vim falar aqui sobre as ofertas de sangue que são mencionadas na clavícula de Salomão. E tratando do tema sobre as oferendas, né, eu vi alguns questionamentos, mesmo tendo trazido ali uma ênfase de que aquilo não trazia nenhum objetivo de ofender ninguém que tenha alguma crença ou algum culto onde oferenda a espíritos que não sejam aqueles dentro da cosmogonia judaica, né, aquele, né, na verdade, dentro da cosmogonia judaica, a quem os judeus devem ofertar, que é o próprio Criador do Universo, que é Hashem. Isso não tem o objetivo de ofender ninguém que foge desse contexto, mas eu fiz questão de enfatizar isso porque o ritual salomônico, eu digo que ele tem uma base cabalística, né? Uma influência cabalística. Ao longo da história, os povos da antiguidade que não tinham esse pacto que os judeus têm com Hashem, esses povos faziam os seus rituais e faziam ali os seus assentamentos para pactuar com essas consciências e energias inferiores, né? Essas energias ligadas mais próximas à matéria. Então eles buscavam ali alcançar as coisas que desejavam, realizar as suas conquistas, e eles não tendo esse pacto com Hashem, então eles faziam esses cultos e essas oferendas a essas entidades. Hoje em dia, muitas religiões seguem esse mesmo curso, né? Mas o povo de Israel, que são os hebreus da antiguidade, eles tinham esse pacto, né? Eles faziam parte daquela herança que foi prometida aos patriarcas de Israel. Então, a questão é, quem não é judeu não é obrigado a seguir nada disso. Mas a magia salomônica, tendo esse embasamento, né, nessa cultura hebraica, né, eu vim tratar aquilo ali naquele vídeo, falando sobre as oferendas, de que não faz sentido alguém que se presta ao trabalho, né, a todo o trabalho, né, e toda a dificuldade que envolve se preparar e realizar tudo aquilo que é orientado, né, alcançar todo o aparato pronto para poder fazer ali o seu ritual dentro do método cabalístico, método salomônico que tem essa influência cabalística, não faz sentido ele fugir dessa premissa, né, de ofertar o seu trabalho ao Criador do Universo, que é Hashem, onde ele faz um assentamento da energia divina em si mesmo, para alcançar essa autoridade divina, para comandar aqueles espíritos que aqueles povos da antiguidade cultuavam e buscavam estabelecer os seus pactos para alcançar as suas realizações. E por que eu digo que a magia salomônica, pelo menos ali no que é trazido na clavícula de Salomão, tem esse embasamento cabalístico? A própria clavícula de Salomão fala sobre isso. Eu peguei uma obra, uma edição da clavícula de Salomão, que tem o prefácio escrito por Robert Andrew Gilbert, né, que foi um membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, ali em meados do século passado. Em 1966, ele já tendo o seu bacharelado, né, há 2 anos antes, então ele ali naquela data de 1966, junto com a sua esposa, ele se tornou um livreiro, né, um homem que trabalhava com livros antigos. Então ele tinha muito contato com essas obras literárias sobre o ocultismo, principalmente, né, sendo alguém envolvido diretamente na ordem que tanto influenciou a magia na cena ocidental. Eu também, né, fui comparar o mesmo texto que falava sobre isso que eu vou trazer aqui agora, sobre essa influência cabalística na magia salomônica, em uma obra, uma edição da editora Chave, que é uma edição muito bem feita, muito bem trabalhada, de capa dura, feita com muito primor, e não estou sendo patrocinado, mas é uma obra muito bela que eu faço questão aqui de enfatizar que quem tiver o interesse, né, de estudar mais sobre magia salomônica, essa é uma boa pedida. Então, o que eu venho trazer aqui hoje, eu vou ler aqui um trechinho que fala sobre essa questão dessa influência cabalística. Então, na clavícula de Salomão, tem um trecho que diz o seguinte: fonte primordial e celeiro da magia cabalística e origem de muitas das magias cerimoniais dos tempos medievais, as clavículas sempre foram estimadas e valorizadas pelos escritores ocultistas como uma obra da maior autoridade. E notavelmente em nossos dias, Eliphas Levi a tomou como modelo no qual seu celebrado dogma e ritual da alta magia se baseou. Deve ser evidente para o leitor iniciado de Levi que as clavículas de Salomão foi seu livro de estudo, e ao final deste volume 2,
dou um fragmento de um manuscrito hebreu antigo das clavículas de Salomão, traduzidos e publicados na filosofia oculta, bem como uma invocação chamada Invocação Cabalística de Salomão, que tem uma analogia muito próxima com uma que aparece no primeiro livro, a qual foi construída da mesma maneira sobre o esquema das Sferot. Então, isso aqui deixa claro, né, o embasamento do sistema cabalístico, do sistema salomônico, que tem essa base cabalística, na própria clavícula de Salomão. Não tem nem como questionar isso, né? Então, com relação ao uso do sangue, né, algumas pessoas vieram questionar, mas porque eu mencionei, né, que a demonolatria, né, não segue essa proposta da clavícula de Salomão, porque ela foge dessa ideia de que tudo deve ser ofertado ao Criador do Universo, de que aquilo que o operador oferta como sacrifício é o seu ego, né? Ele se desfaz, ele se sacrifica seus desejos mais inferiores e mais baixos para alcançar essa semelhança de altruísmo com o Criador e, enfim, né, conseguir comandar as energias de polaridade negativa que são mencionadas em todo o livro da clavícula de Salomão, em todos aqueles textos que compõem a clavícula de Salomão. Então, com relação ao uso do sangue, diz o seguinte: existem, entretanto, duas obras sobre magia negra, que é o Grimorium Verum e a Clavícula de Salomone Ridolta, desculpe aqui o meu italiano, que foram atribuídas a Salomão e que foram, em alguns casos, especialmente confundidas com a presente obra, porém que realmente não tem nenhuma ligação com ela. Então, essas duas obras, né, que trazem essa influência de magia negra dentro desses textos, né, muitas vezes é confundida como sendo parte da clavícula de Salomão. E por isso, Matters, ele tendo entendido que aquilo ali se tratava de magia negra, ele deixa claro que ele excluiu alguns trechos que ele entendeu que não eram parte da clavícula, porque fugiam desse propósito, né, estão com ela. Estas obras estão cheias de magias diabólicas e não poderia prevenir aos estudantes práticos o suficiente contra elas, né? Então ele deixa claro que não é coisa para se mexer. Há também outra obra chamada Lemegeton, que alguns chamam de Lemegeton também, né? Ou a chave menor do rei Salomão, que está cheia de selos de vários espíritos e que não é a mesma do presente livro, embora seja extremamente valiosa em sua própria especialidade. Então, concluindo, né, nesses textos existem algumas influências de outros textos que podem ter sido agregadas, né, no meio do método cabalístico que compõe a clavícula de Salomão. O autor, né, dessa obra que a gente tem conhecimento nos dias de hoje, excluiu alguns trechos, mas isso não nos deixa livres de ter ali alguma influência de coisas que não dizem respeito a essa metodologia salomônica baseada na Cabalá, que vai de encontro, em oposição à Cabalá. Isso pode ainda existir. E isso nós vamos ver aqui agora, logo em seguida. Então, o próprio autor conclui o seguinte, que ao editar este volume, omiti um ou dois experimentos que caem evidentemente dentro do terreno da magia negra e que, obviamente, derivaram das duas obras goéticas mencionadas acima, né? É o que eu mencionei. Ele tirou ali alguns trechos que ele considerou que não eram parte da clavícula. Devo, além disso, prevenir ao praticante contra o uso do sangue. A oração, o pantáculo e os perfumes usados corretamente são suficientes, porém a primeira se aproxima perigosamente da vereda do mal. Aquele que, apesar das advertências deste volume, decidir trabalhar com o mal, esteja seguro que este se reverterá contra si mesmo e que será golpeado pela corrente reflexiva. Então, é o choque de retorno. Se trabalha com uma corrente negativa, né, fazendo mal contra outras pessoas, levando escuridão ao mundo, né, lidando com a impureza, ele vai se contaminar de impureza e vai receber de volta impureza. O universo se encarrega de enviar de volta aquilo que você emana. Se você emana luz, você tem a tendência, dentro desse conceito, de receber luz, né? Isso não significa que a pessoa que praticar o bem vai ficar livre de sofrer situações de sofrimento e de dificuldades. Porque tudo que representa essa ideia de mal, de dificuldade, de sofrimento, também tem algo de valioso, né? Isso é trazido na Cabalá como sendo aquela ideia de que em tudo você pode extrair uma lição que pode favorecer o seu desenvolvimento pessoal. Mas, voltando aqui à questão do sangue, né, não tem nem o que discutir. O próprio autor da Clavícula de Salomão esclarece, né, que isso está relacionado com algo que foge a esse viés cabalístico, que é a base da magia salomônica. Então, ele menciona também o seguinte aqui. Esta edição foi preparada a partir de diversos manuscritos antigos que se encontram no Museu Britânico,
os quais diferem entre si em vários pontos, alguns dão o que outros omitem, porém, lamentavelmente, todos concordam em um ponto, que é a execrável adulteração das palavras hebraicas pela ignorância de quem as transcreveu. Mas é nos pantáculos onde o hebreu é pior. As letras estão tão mal gravadas que praticamente ficam indecifráveis em algumas partes e tem sido parte de meu trabalho durante vários anos corrigi-las e restituí-las ao hebreu correto, junto com os caracteres mágicos dos pantáculos. Então, o estudante, portanto, pode confiar seguramente que a presente reprodução está o mais próximo do correto que foi possível fazer. Não quer dizer que ela está perfeita. Entendem? Então, ele assina embaixo, Samuel Liddell MacGregor Matters, Londres, outubro de 1888. Então, eu deixo claro aqui o seguinte, ele adverte que o uso do sangue faz parte de algo que se relaciona com a magia negra. Ponto final. E ele deixa claro que havia muitos erros e que não foi possível corrigir. Ele não deixa claro que ele deixou todos os erros corrigidos. Podem haver muitos erros ainda, né? Nos nossos dias, felizmente, com a propagação da informação, o auxílio da internet, de muitos mecanismos, formas tecnológicas, né, de conseguir realizar esse trabalho de captação, de reconstrução dos textos e de tradução também, então é possível ainda corrigir muitas falhas. Mas com relação à filosofia que envolve o método salomônico, né, que tem base cabalística, muitas pessoas que não têm essa base podem fazer muita confusão com isso, que é o que acontece muito que eu vejo, o pessoal pegar texto e já querer se enveredar direto pela Goétia e se envolver com energias que representam aquilo que é chamado na Cabalá de impureza. Isso, obviamente, pode levar a pessoa a se cobrir de clifotes, e nem sempre é possível se recuperar e fugir dessas cascas que cobrem o homem e impedem a passagem da luz divina. Essa forma metafórica de explicar que é muito perigoso a pessoa se envolver de tal forma com esse tipo de energia, a tal ponto de não conseguir mais voltar ou sair dela, sair dessa prisão que ela forma em torno da pessoa, sendo que ela é uma energia essencialmente relacionada aos impulsos negativos do ego humano. Então, tem um trecho também, né, uma orientação na introdução da clavícula de Salomão que diz o seguinte: Salomão, filho de Davi, rei de Israel, diz que o princípio desta clavícula é o temor a Deus. Então, aquele que se envereda pela demonolatria foge desse princípio. Ele vai se associar a consciências que representam aquilo que distancia um homem de seu Criador. Então, ele vai perder, né, aos poucos ali, a qualquer chance de recuperar aquela semelhança, aquela forma altruística de se assemelhar ao Criador, porque ele vai dando alimento a esse aspecto negativo que todo ser humano traz em sua dualidade, em sua essência dual. Né? Então, se o temor a Deus é o princípio, né, se você parte para a demonolatria, você vai em sentido oposto a esse princípio. E diz mais o seguinte, né? Adorá-lo e honrá-lo com contrição de coração e invocá-lo em todas as coisas que desejamos, concluir e operar com grande devoção, já que, desta maneira, Deus nos levará pelo caminho correto. Então, a primeira orientação na senda mágica, de acordo com esse Grimório, né, ela se opõe à prática de vínculo através de contrato com seres metafísicos, senão com Hashem. Então, a segunda orientação, ela diz respeito aos dias e horas planetários, fases da Lua e também as preparações pré-ritual, e deixa claro que existem rituais que podem ser feitos com círculo e sem círculo. Então, aqueles que são feitos sem círculo incluem essas preparações, né, que dizem respeito aos banhos que são tomados, né, anterior ao ritual, a preparação do ambiente, a limpeza do ambiente, a recitação de salmos, as sufumigações, né, com os incensos para purificação do ambiente, purificação também do mago. E existe ali um círculo que é feito, que é um círculo menor, onde o mago coloca o incenso no centro, e dentro desse círculo, né, onde traz em torno ali alguns nomes divinos, ele faz ali os exorcismos dos materiais que vão ser utilizados para a confecção de ferramentas no sistema salomônico. E além disso tem o círculo, né, que é o círculo mágico, onde o mago fica no centro, que representa ali o seu microcosmo, né, onde vai fazer então o assentamento da energia divina, né, tendo sido alimentada através de todas as práticas anteriores, para que ele seja então o próprio pantáculo vivo que vai receber então essa força de Hashem para comandar aquelas energias negativas no seu entorno.
Chegando no fim, então, sobre essa questão dos sacrifícios, né, de sangue, diz o seguinte, né, com relação aos daimons, né, em muitas operações é necessário fazer sacrifícios aos demônios e em várias formas. Então isso que é tratado ali como demônios, né, essa tradução que é feita para nós em português como demônios, provavelmente é daimons, então está falando dos espíritos, mas nós sabemos muito bem, né, que na clavícula de Salomão, que são invocados ali, são espíritos que são tratados como forças demoníacas, né, forças caóticas, né, que são indomáveis e que só podem ser obrigadas, coagidas a servir o operador se ele tiver essa autoridade alcançada pelo poder dos nomes divinos de Hashem. Então, quando faz essa afirmação de que muitas vezes é necessário fazer esse sacrifício aos demônios, acrescenta também algo adiante que eu acho que muitas pessoas não levam em consideração e provavelmente podem ter lido e deixado passar batido isso daí. E diz o seguinte: quando se realiza um sacrifício de alimentos ou bebidas, tudo que for necessário deve ser preparado fora do ciclo. Ou seja, existem sacrifícios de sangue, sacrifícios com oferendas, né, de alimentos e bebidas, assim como existem também nas religiões de matriz africana. Né, vai lidar com espíritos caóticos, espíritos de natureza densa. Então, menciona o seguinte, que esta é a forma de fazer os sacrifícios em todas as artes e operações onde seja necessário, e atuando desta maneira os espíritos estarão prontos para lhe servir. Óbvio que quando o indivíduo faz uma oferta, né, onde ele vai fazer um assentamento ali para que essas energias venham se banquetear, ele coloca a sua energia naquilo ali e o seu propósito, e ele faz, então, cria um laço, um vínculo com essas energias, que é justamente o que se opõe na magia salomônica, né, dentro do embasamento cabalístico, faz uma oposição a esse embasamento. Porque os hebreus eles eram proibidos de ofertar qualquer coisa a outros espíritos. Eu já mencionei isso em outros vídeos. Isso é claro. Isso pode ser aqui claramente um dos erros de interpretação da forma de conduzir o ritual. Como disse o próprio Mérios, ele corrigiu erros ortográficos, erros gramaticais, erros de interpretação dos textos hebraicos, mas não de interpretação da filosofia. Pode também ter havido esse erro, já que o sistema salomônico é um sistema sincrético. Ele usa ali de quesitos, né, de magia que vem dos papiros gregos e lida então com formas de se conectar às energias por esse viés de que o mundo é anímico, né, de que tudo tem alma. Então pode muito bem ter sofrido uma influência ali e isso aqui passa despercebido. E fica claro logo adiante, porque se contrapõe justamente a isso que acabou de falar, né, sobre essa questão de oferecer aos espíritos, e diz o seguinte... fala que aquilo que é oferecido como sacrifício, né, o animal ali deve ser purificado, né, livre de qualquer sujeira, e deixa claro numa oração logo adiante, né, depois desse processo de purificação dessa vítima do sacrifício, deixa claro o seguinte, que é de suma importância, é uma oração que deve ser recitada. Então chama o nome de Deus, né, que é onipotente, misericordioso, Deus dos patriarcas, e pede que ele santifique o lugar onde ele está ali fazendo aquele ritual através do fluxo do sangue daquela vítima pura, né, daquele animal que está sendo sacrificado. E ainda pede que os anjos e os espíritos, né, venham e recolham aquele sangue e ofereçam ele ao Deus Supremo. Ou seja, não está oferecendo aquilo para os espíritos. Ele está fazendo aquele sacrifício para que os espíritos recolham aquela energia e levem ao Criador, para que o Criador se satisfaça com aquele sacrifício, se satisfaça com aquele ato de busca de purificação, aquele ato de entrega do operador, né? Onde ele vê num espelho daquelas leis que eram praticadas na época do Antigo Testamento, né? Que eram comuns a todos os povos daquela região ali, mesopotâmica, né? E hoje, nos nossos dias, nós temos um outro tipo de prática. Nos nossos dias, isso aqui já foge um pouco dessa ideia de fazer sacrifício, até porque o templo de Jerusalém não existe mais, né? Então depois do templo, os sacrifícios eram no templo, acabou o templo, hoje em dia é tudo feito com orações e práticas de altruísmo. Então é fazer o bem, a preocupação é fazer o bem para alcançar essa semelhança altruística com o divino e também recitar as orações, que são um meio de estabelecer uma constante conexão com o Criador do Universo, para que se tenha sempre essa autoridade espiritual para lidar com essas consciências e essas energias durante toda a nossa vida. Eu fico por aqui, a gente se vê.
Até mais.